estava na aula passada? Heloísa, Léo, quem mais? Os outros estavam, né? Então, só fazendo uma recapitulação, que na semana passada nós começamos a falar sobre dons e talentos e ministérios. É uma matéria nova e muito interessante, vocês vão gostar. Apostila dessa matéria não? Tem a apostila, só que a apostila ela foi refeita no passado, foi revisitada, né? Só que eu não encontrei esse negócio da mudança da secretaria. Eu tenho que procurar melhor, tem até um HD lá, eu tenho que entrar nele para ver. Aí. Eu em casa a apostila do ano do ano passado. Você tem a do ano passado? Boa. Depois até pego contigo lá. Vou trazer para você, para pedir mais tarde, para você ver se vai usar essa ou a outra. Tá. Beleza. E aí eu vou fazer a pergunta que eu fiz na aula passada, só para recapitular. O que é dom, o que é talento e o que é ministério? A gente estava na aula passada. Vocês lembram? O que é dom espiritual? Uma qualidade sobrenatural. Uma qualidade o quê? Sobrenatural. Uma qualidade, né, sobrenatural que Deus nos dá. Quem pode receber um dom espiritual? Todos nós. Todos nós, né? Uma pessoa que não teve um encontro com Jesus, ele pode receber um dom espiritual? Não. Não? Deixa eu ver se eu consigo baixar isso daqui. Eu acho que sim. Uma pessoa que não teve um encontro com Jesus já pode receber um dom espiritual? No caso, esse cara está dizendo que essa pessoa não Ele tem não encontro com tem- Deus, mas ela é cristã. Como é que vai ter o dom? Não, se ela não teve um encontro com Deus, ela não é uma cristã. Isso, aí não tem como, né? Ela não vai entender nesse sentido. Eu acho que não, na minha opinião, acho que não. Porque nós falamos que o dom espiritual ele é dado para edificação da igreja. Para edificação da igreja. Enquanto que os talentos, o que é um talento? É algo que Genética é da pessoa, né? isso, É. nasce com a pessoa, Nasce com a pessoa. ou a pessoa adquire ao longo da Pode vida. Né? ter isso. Então, podemos dizer que dentro do corpo de Cristo, que é a igreja, nós temos pessoas com dons e talentos que foram dados por Deus, né, para a edificação da igreja. E o que seria o ministério? Ministério Colocar em prática os dons? Praticar os dons? a qual a igreja exerce várias atividades. Chega junto, né? Ministério de louvor. Chega junto, ministério de louvor. Ministério de louvor. É a soma do servir, dom com talento também, né? Ministério de servir. Ministério de obreiro, diácono. Pode ser. E vários sentidos, né? Dentro da igreja tem vários mistérios. Né? Isso. Poderíamos dizer que ministério é essa soma também de dons e talentos, e que o ministério é algo mais abrangente. Porque se eu tenho um dom espiritual, eu vou poder exercê-lo, né, para a edificação da igreja no meu dia a dia. Mas o ministério vai reunir diversas pessoas em torno daquele dom, e cada dom, né, ele tem uma característica peculiar e ele não se resume só a uma forma de exercê-lo. Por exemplo, quem é evangelista pode exercer o seu dom espiritual através do culto, pregando mensagens evangelísticas. Outra pessoa pode exercer esse dom fazendo um programa de rádio. Outra pessoa pode exercer esse dom escrevendo folhetos. Outra pessoa pode exercer esse dom no evangelismo corpo a corpo. Quer dizer, pode ser mais focada em alguma área específica dentro daquele dom. Então, nós precisamos entender que o dom ele não se limita a só algumas funções. E aí, quando você tem um ministério, nós vamos ter diversas pessoas, cada um num nível de maturidade diferente, cada um com uma atuação diferente dentro de um determinado dom, trabalhando em prol, né, de algo, de algum ministério, de algo em comum para a igreja. Trabalhando ali em conjunto, né?
Isso. Um conjunto de pessoas fazendo, exercendo seus dons e seus talentos. Isso aí. Na igreja. Fala hoje, né? Pastor, é como se fosse, um exemplo, um grande quebra-cabeça, onde cada um de nós é uma pecinha e se junta todas as peças para formar uma linda paisagem? Isso aí. Isso aí. E eu até falei na aula passada que a pessoa, né, que está na liderança, ou de uma igreja, ou de um ministério, ela tem que saber as suas limitações e ela precisa se cercar de pessoas que a supram, que possam suprir as suas deficiências. Eu até mencionei aqui na aula passada, por exemplo, tem pastor, porque dentro, né, do ministério pastoral, vamos dizer assim, tem o dom de profecia, que é pregação, ensino, dom de pastor que não tem nada a ver nem com ensino, nem com pregação. O que é o dom de pastor? É a capacidade que Deus dá a alguns membros do corpo de Cristo de acompanhar e de dar assistência a outros cristãos por um longo período de tempo. É realmente o sentido da palavra, apacentar, né? Acompanhar, cuidar, isso é ser pastor. Então tem pastor que é muito forte, cuidando das ovelhas, nesse acompanhamento, mas, por exemplo, não é um bom conselheiro, que é um outro dom, ou não é um excelente pregador, ou tem dificuldade no ensino. Então, na verdade, a gente tem que saber ter esse discernimento de ver, né, os pontos fortes e fracos de cada um e caminhar com a pessoa e ajudá-la, como foi no caso de Moisés. Moisés foi um grande profeta. Quando se rebelaram contra ele, Deus feriu Miriam com lepra, Deus castigou, repreendeu Arão também. Ele era um grande líder. A Bíblia diz que não houve ninguém com que Deus falasse face a face, como falava com Moisés. No entanto, ele era o quê? Pesado de língua, ele tinha dificuldade para falar. Alguns diziam que ele era galo, então que ele não sabia se expressar muito bem. Tanto que foi a primeira desculpa que ele deu a Deus quando Deus mandou que ele fosse a Faraó. Como é que eu vou a Faraó se eu sou pesado de língua? Aí o que Deus fala? Eu vou mandar Arão junto contigo e ele vai ser a sua boca. Então, quer dizer, ali já dá mais ou menos um direcionamento do que é o corpo de Cristo, né? É a igreja, onde eu sou fraco e tem um outro irmão que é forte. E aí a gente vai se completando dos dons espirituais que Deus nos dá. Unindo as forças. E aí nós falamos também da questão de igrejas, né? Porque a Bíblia diz assim: procurai com zelo os melhores dons. Então eu posso ter recebido um dom espiritual do Espírito Santo, mas cabe a mim aperfeiçoá-lo e, se for o caso, buscar outros dons também. Aí Deus vai me dar se Ele quiser. Nem todo dom que eu quero ter significa que Deus vai me dar. Se Ele achar que, né, deve, Ele vai me dar. E aí a gente tem o caso de diversas igrejas e diversos ministérios. A Bíblia diz assim: a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Então nós precisamos entender que as igrejas já não são iguais, já pelo propósito de Deus, de que cada uma tem uma área de atuação específica para que toda a obra de evangelização seja completa. Porque se uma pessoa não se adaptar à nossa igreja, vai se adaptar à Nova Vida, vai se adaptar à presbiteriana e por aí vai. E uma igreja, quando ela trabalha muito um dom espiritual, porque a gente recebe um dom espiritual, mas nós não estamos prontos. O dom vem para a gente de forma sobrenatural e o Espírito Santo está ali para nos ajudar, mas a gente, nós somos falhos. Então, o que nós precisamos fazer? Aperfeiçoar aquele dom que nós recebemos de Deus. Nós precisamos trabalhar aquele dom. Tanto que a Bíblia fala sobre o ensino o seguinte: aquele que ensina, esmere-se, dedique-se ao ensino. E aí, dentro dessa questão, por exemplo, nós temos a Igreja Batista, que é muito forte na área do ensino, na área de missões e pregação. Mas você quase não vê cura acontecendo aqui dentro. Acontece cura na Igreja Batista? Acontece, mas acontece muito pouco, porque a gente fala pouco sobre esse dom. Nós quase não temos pessoas com esse dom na igreja. Nós não desenvolvemos esse dom ao longo dos anos. Já outras igrejas que falam muito sobre esse dom, que trabalham mais essa área, sem contar, é claro, quando a gente não podemos contar o charlatanismo que existe em algumas
igrejas, né? Infelizmente, tem essa manipulação às vezes. Mas tirando isso, nós temos que reconhecer que tem muitas igrejas bem mais fortes do que a nossa na área de dons de curar, milagres. E interessante que a gente fala em milagres, a gente pensa que tem a ver com cura, não tem a ver. Dons de milagres ou maravilhas, a gente vai ver aqui é uma coisa, e dom de curar é outra. O que é maravilhas? Dom de maravilhas é você ressuscitar um morto. Aquilo ali já não é a cura, aquilo ali já é uma maravilha, né? Como eu já ouvi casos da pessoa orar e a ferida está aberta e a ferida fechar na hora. Isso não é nem cura, isso daí já é um dom de maravilhas. E aí, né, por exemplo, dom de discernimento de espírito. O que é o dom de discernimento de espírito? É a capacidade que alguns têm de ver a atuação maligna de forma muito clara. E a pessoa consegue discernir as potestades malignas que estão atuando numa determinada situação, numa pessoa. Ela tem uma visão espiritual que os outros membros do corpo de Cristo não têm. Então, uma pessoa como essa, ela tem que trabalhar, por exemplo, no ministério de, vamos colocar aqui, batalha espiritual, libertação. Mas na Igreja Batista existe esse tipo de ministério? Não. Pode até haver algumas pessoas com esse dom espiritual na nossa igreja, tem. Mas não existe um ministério específico nessa área. Então, mas aí eu até comentei aqui, né? Eu tenho um dom de discernimento de espírito. Aí, vamos colocar aqui, eu caio numa igreja batista ultra hiper tradicional. Obrigado. Valeu. Só descendo o dom aí. Oi? Chega junto. Verdade. E a gente vai ver aqui, dom de serviço, dom de ajuda, são dons espirituais. Chegar junto funciona na classe. A gente está com dificuldade, alguém, beleza, né? Aí, por exemplo, aqui na nossa igreja é uma igreja batista tradicional, mas não tanto tradicional, né? Porque a gente tem uma visão maior. Mas aí uma pessoa que tem um dom de discernimento de espírito cai numa igreja ultra hiper tradicional, ela não vai ter espaço nenhum para trabalhar, né, num ministério com aquele dom que ela recebeu de Deus. Mas de repente Deus colocou ela ali exatamente para que ela desse apoio a outros cristãos e de alguma forma ajudasse com aquele dom espiritual. Mas o que acontece com a gente muitas vezes? Quando a gente cai numa igreja, num ministério, onde não tem o nosso dom, a nossa tendência é sair para uma outra igreja. Ou uma igreja que exerça, né, essa área aqui, esse dom aqui, que eu quero trabalhar. Mas pode ser que Deus tenha me colocado naquela igreja para que eu desenvolva aquele dom espiritual que naquela igreja é fraco. De repente aquela igreja está precisando de alguém que trabalhe nessa área. E aí nós precisamos ter esse discernimento, né? Que cada cristão tem um determinado dom espiritual, uma área onde é mais forte, outra onde é mais fraco. E também as igrejas funcionam dessa forma. Cada igreja tem uma característica diferente, cada ministério tem uma característica diferente. Então, às vezes, numa igreja tem várias pessoas com dons, mas nem descobre, nem desenvolve, porque de repente a própria igreja não trabalha assim, em cima disso, né? Isso. Nesse parâmetro aí. Acaba trabalhando, enfocando mais uma área. Só numa parte. Só numa parte. E talento, como nós falamos, né, são aquelas habilidades naturais que nascem com a pessoa, que ela adquire ao longo dos anos. E necessariamente Deus pode transformar um talento num dom? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes uma pessoa é muito, tem muita facilidade para falar em público lá fora. É aquela pessoa que tem facilidade de se expressar, mas não necessariamente quer dizer que ela vai exercer um ministério de profecia, o dom de profecia. Profecia é pregação. Ou que ela vai exercer o dom de ensino. Às vezes uma pessoa dá aula, um professor, uma professora, numa escola, numa universidade, mas ela não recebeu de Deus aquele chamado de ser professor aqui. E às vezes a gente força a barra, poxa, você dá aula lá fora, por que você não dá aula aqui dentro?
mas às vezes a pessoa não tem de Deus aquele dom espiritual. Deus pode transformar um talento num dom? Sim, mas não quer dizer que isso seja uma regra. Né? Mas pode acontecer da pessoa ter o dom, ter esse chamado, esse talento, né? Tipo assim, igual você falou, de falar lá para o povo, lá fora, mas aí, por exemplo, o pastor chama a pessoa para pregar na igreja e ele fala que não, de repente ele tem, mas ele tem medo. Ele precisa treinar, né? Praticar, buscar, explorar o Senhor e pedir a Deus para dar esse discernimento aí. Porque eu estou falando isso assim, porque eu tive um exemplo de mim mesmo, que eu já trabalhei de muita coisa na vida. E eu comecei com 14 anos no centro do Rio como camelô. E aí eu vendia, eu não tinha banca, era mercadoria na mão, então eu tinha que abordar as pessoas, ter uma lábia para atrair a pessoa para aquele produto ali. E assim, quando eu me converti, eu comecei com os jovens na rua, as crianças levando. Eu cheguei a levar acho que 26, 27 meninos de 8 a 15 anos em fila indiana, uma distância boa, de Vila Brasil até Manilha, para embaixada. Esses meninos ficaram um bom tempo. E eu tinha uma facilidade de falar com aqueles meninos, com os pais dos meninos, de falar de Jesus ali, mas se falasse para mim lá na frente, falasse um bom dia para a igreja, eu não ia de jeito nenhum, ninguém me botava para cima não. Aí aconteceu assim, eu estava comecei na congregação lá, um dia a irmã falou assim, a dirigente lá, não tinha ninguém para ir para a congregação para levar uma palavra. O meu esposo está com Covid e eu vou ficar 13 dias em casa. O pastor falou que tem que fechar a congregação se não tiver ninguém. Eu falei com ele que tem. Eu falei, tem, graças a Deus. É você. Eu falei, o quê? Eu? Mas assim, eu não rejeitei porque a congregação estava começando de novo. Eu falei, se essa congregação fechar, eu acho que ela nem reabre de novo. E Deus tocou meu coração assim, vai, você. É eu que estou falando, né? Eu fui, mas vou te falar. Primeira vez que eu subi ali, eu só senti minha canela da canela para cima. O pé eu não sentia. E a sede podia me dar um galão de 20 litros que eu bebia no catarro para cima. E assim foi, mas eu fui me adaptando, me acostumando. Lá na congregação hoje eu subo tranquilo, falo, Deus me dá para falar tranquilo. E eu acho assim, eu fui querendo, né? Entendendo o que Deus queria. Lá fora eu tinha coragem, lá dentro de jeito nenhum, ninguém. Eu trabalhava no som, mas eu só passava o som testava o microfone se não tivesse ninguém na igreja. Duvido que falava no microfone com alguém não. Hoje já é um pouco normal, né? Porque sempre tem um frio no pé quando você sobe ali. Tem coisa que a gente vai realmente aprender, desenvolver na prática, né? Então você tinha o dom de evangelista, né? Tem um dom de evangelista, levava pessoas para Jesus, mas você, por exemplo, não tinha habilidade, ainda talento, para poder exercer esse dom no público, de falar, né? De pregar. E é por isso que a gente vai estudar aqui que os dons precisam ser desenvolvidos. E uma das formas da gente descobrir o nosso dom espiritual é experimentando. Como é que eu vou saber que eu tenho um dom espiritual? Tenta, né? Se envolve em alguma tarefa, participa de algum ministério, e aí a gente vai, através daquele dia a dia ali, descobrir se a gente foi chamado para aquilo ou não. E é muito importante também a opinião das outras pessoas, né? Que de repente a gente acha que tem um dom, mas só a gente acha isso, né? Porque as pessoas à nossa volta percebem que Vontade própria, não é dom, né? Vontade própria. Pastor, qual a diferença dos dons ministeriais e espirituais? Não existe essa diferença não. Dom é dom. Ministério no caso, já é algo maior, né, onde várias pessoas com um determinado dom usam vários dons, usam em prol de uma tarefa específica. É uma associação de dons. Essa parte que o pastor falou da pessoa ter opinião das outras é muito importante, porque nós sofríamos, né, assim, modo de dizer, né, lá na congregação com um menino que ele queria ele fazia parte do céu louvor. Mas todo mundo fala, eu sou líder do céu louvor. Aí você, tem que tirar isso, não tem condição, você.
Não, eu não vou tirar, eu estou orando, vocês estão orando? Deus vai tomar providência. E chegou um belo dia e falou assim: rapaz, eu estou ali porque eu não tinha ninguém na época. Eu sei que eu não sei cantar, mas eu sou doido para trabalhar no som. Eu falei: você está no som, meu amigo. Você vai ser o principal do som, você vai mexer naqueles. Hoje ele está no som. Hoje ele está no som da igreja, então. Como a Bíblia diz assim, e há outra variedade de línguas. O que isso quer dizer? Ali está falando do dom espiritual de línguas, que pode ser tanto, por exemplo, na igreja primitiva. É interessante a gente falar sobre as características das igrejas, né? Por que na igreja primitiva todos falaram em línguas? Porque a cidade de Jerusalém, naquele momento, estava repleta de pessoas do mundo inteiro, de diversas nacionalidades, onde era necessário que todas as pessoas na igreja falassem em línguas para que as pessoas ouvissem na sua língua nativa. Foi o que aconteceu. Quando o Espírito Santo desceu, que todos começaram a falar em línguas, aquelas pessoas de outras nacionalidades ouviam e diziam: poxa, eles falam na nossa língua nativa, eles foram evangelizados. Então se criou uma confusão. Qual a confusão? Porque no livro de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo deixa bem claro, ele diz o seguinte, ele faz a seguinte pergunta: são todos pastores? Eu vou fazer aqui a pergunta a vocês, na nossa realidade aqui. São todos pastores? Não. Tem todos o dom de ensino? Não. Tem todos o dom de curar? Não. Falam todos em línguas? Não. Não. É exatamente assim que a Bíblia coloca. Ora, se nem todos são pastores, nem todos ensinam, nem todos têm o dom de curar, é claro que nem todos também vão ter o dom de variedade de línguas. Só que existe hoje em algumas igrejas pentecostais uma pressão para que a pessoa fale em língua, como se a língua fosse um dom mais especial do que os outros, quando na verdade a Bíblia fala que o dom de línguas ele é menor do que o de profecia. E a Bíblia só autoriza que a pessoa fale em língua na igreja quando há interpretação. Então há uma confusão hoje, porque você entra às vezes numa igreja pentecostal, todo mundo falando em línguas, e até uma disputa, porque aquele que fala em línguas tem o status de ser mais espiritual, né? Quando na verdade a Bíblia nunca nos deu essa orientação. E no dia de Pentecostes só falou todo mundo em línguas porque era necessário devido à situação do momento. Agora hoje não, hoje em dia nem todo mundo vai falar em línguas. E se falar tem que haver interpretação e tem que ser um de cada vez. A Bíblia ainda diz assim, quando um se falar o outro se cala, para que não haja confusão na igreja. Pastor, Deus não é Deus de confusão, né? eu já vi algumas pessoas falando e interpretaram o dom de língua como falar outro idioma. Isso procede? Tipo assim, eu tenho um dom de língua, aí eu tipo assim, eu não falo inglês, mas aí o Espírito Santo vai me dar um dom de falar em inglês e é para as outras pessoas entenderem inglês. Isso. É isso? Pode ser. E o que a gente precisa entender também, meus irmãos, é que nós falamos isso na aula passada. Nós temos o direito de errar. Uma pessoa que tem um dom espiritual, não é porque é algo sobrenatural que ela recebeu de Deus que ela não vai errar. Então, quando nós vemos, por exemplo, alguns dos nossos irmãos pentecostais no culto, falando todos em línguas ao mesmo tempo, é porque eles não estão exercendo aquele dom com a sabedoria que deveriam exercer. Eles estão errando, assim como eu erro como pastor, assim como às vezes eu subo no púlpito e falo uma coisa que eu não deveria falar. Nós erramos na administração do nosso ministério. Quer dizer, quem tem um dom de contribuição, o que é o dom de contribuição? A gente leu isso na aula passada, os textos bíblicos que falam sobre os dons espirituais. É aquela pessoa que ela não vai dar só 10% do dízimo e uma oferta, ela vai dar muito mais, porque ela tem o dom da contribuição. Mas aí ele adverte, quem tem o dom da contribuição deve saber que o fato dele sentir alegria em dar a sua contribuição para a igreja, não o exime da responsabilidade de saber aonde ele está colocando o seu dinheiro, porque quem tem esse dom, às vezes, é manipulado por alguém que diz ter uma necessidade. Poxa, eu estou precisando de dinheiro, e a pessoa com o coração aberto vai dar, é liberal, né? Tem essa vontade de ajudar e dá, às vezes, um dinheiro para uma pessoa que não deveria dar. Quer dizer, então está usando o dom de forma errada, está contribuindo de forma que não deveria contribuir.
E aí isso se aplica a todos os dons. Eu posso ter o dom de aconselhamento e dar um conselho errado para a pessoa. Então o fato de uma pessoa ter o dom de línguas não quer dizer que ela seja perfeita. Porque às vezes quando a pessoa vê aquele sobrenatural, né, falando em línguas, coisa de Deus, né, é algo sobrenatural, e acha que aquilo ali está certo. Nem sempre. Se você está num culto, tem um monte de gente falando em línguas, está errado. A Bíblia condena isso. A Bíblia corrige isso, não autoriza. Se falar em línguas tem que ter interpretação e tem que ser um de cada vez. Fora desse padrão bíblico, a pessoa está exercendo o seu dom espiritual de forma errada. É porque uma pessoa imatura ainda não cresceu no desenvolvimento daquele dom espiritual. E tem igrejas que associam o dom de línguas, ele inclui como um batismo, né? O Espírito Santo. Certo ou errado? Tem essa questão do batismo com o Espírito Santo. Eu acredito no seguinte: quando uma pessoa se converte, ela recebe o Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo que faz o processo da regeneração. O que é regeneração? É quando vem o Espírito que está morto, ele é ressuscitado. É quando eu sofro uma metamorfose. É quando eu tenho uma mudança de pensamento, de visão. É quando eu nasço de novo, né? O nascimento, o novo nascimento. Esse novo nascimento só é possível através da água que Jesus falou, e do Espírito. A água é a palavra. Jesus falou: se não nasceres da água e do Espírito, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. Então, quando eu tenho essa experiência do novo nascimento, eu recebo o Espírito Santo. Agora, a Bíblia diz o seguinte: enchei-vos do Espírito Santo. Então eu posso ter o Espírito Santo e estar vazio. Eu posso ter o Espírito Santo e estar entristecendo ele. Eu posso ter o Espírito Santo e estar apagando ele. Todas essas possibilidades existem na Bíblia. Agora, quando é que eu estou cheio do Espírito Santo? Quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu transbordo. Eu sou completamente envolvido por ele. Então eu acredito que o que muitas pessoas pensam que seja batismo com o Espírito Santo, seja esse transbordar do Espírito Santo. É ser cheio do Espírito Santo. E aí é claro que quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, os dons espirituais vão aflorar de forma muito mais intensa, porque ela vai estar completamente envolvida com Deus. No caso do dom de línguas, quem tem esse dom de línguas, é claro que a pessoa vai falar em línguas, até porque o apóstolo Paulo ele diz assim, que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, de nada adiantaria. E ele então, nesse texto, ele abre a possibilidade de que uma pessoa ela fale tanto a língua dos homens como a língua dos anjos. E eu acredito que uma pessoa seja capaz de falar a língua dos anjos, porque nós somos cidadãos dos céus, nós vamos morar no céu. Lá não se fala português, inglês, espanhol, alemão, é uma língua que a gente não conhece. E eu acredito que o Espírito Santo, já como preparação e prenúncio daquilo que a gente vai vivenciar no céu, permita que a gente fale uma língua celestial. Eu acredito nisso. Eu acredito que isso seja possível. E o apóstolo Paulo até fala o seguinte, que aquele que fala em línguas, ele edifica-se a si mesmo, porque o seu espírito fala com Deus em mistérios. Então é o espírito falando uma língua que o mundo não conhece. E aí eu acredito que um cristão cheio do Espírito Santo, ele possa vir a falar em línguas, ele possa transbordar, né, nesse dom espiritual, assim como em outros também. Por exemplo, evangelismo, quem é evangelista, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai ter esse desejo de falar de Jesus. Mas a gente tem que ter muito cuidado com esse negócio de batismo com o Espírito Santo. A minha opinião, eu não acredito que haja um batismo depois da conversão da pessoa. Acredito que a pessoa é batizada com o Espírito Santo quando ela se converte. Ou seja, ela recebe o Espírito Santo. Depois o que acontece é um transbordar do Espírito. É um momento onde a pessoa fica cheia do Espírito Santo. Como aconteceu na igreja primitiva, quando desceu o Espírito Santo, as pessoas foram cheias. E elas começaram a falar em outras línguas e exerceram o dom espiritual, de evangelismo, vários dons espirituais. Mas se vocês forem ler o Evangelho, antes de Jesus subir aos céus, ele assopra sobre os discípulos e diz assim: recebei o Espírito.
ele assobe, diz receber o Espírito. Então aquela descida do Espírito Santo ali foi simbólica, né, marcante, foi realmente quando se cumpriu a profecia, mas os discípulos ali, os apóstolos especificamente, assim como no Antigo Testamento, já tinham o Espírito Santo. Porque no Antigo Testamento as pessoas não recebiam também o Espírito Santo, algumas só, né? Então eles ali receberam o Espírito Santo antes da descida do Espírito Santo. Mas ali aquele momento de Pentecostes foi um momento marcante onde seria derramado o Espírito sobre toda a carne, o cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2, como Pedro fala. Varões israelitas, o que vocês veem hoje é o que o cumprimento da profecia falou que o Espírito Santo desceria sobre toda a carne. Então, aí algumas pessoas associam o batismo com o Espírito Santo ao falar em línguas. Para você ser batizado com o Espírito Santo, você tem que falar em línguas. Mas como assim se a Bíblia diz que nem todos vão falar em línguas? E nem todos vão ter esse dom de línguas? Até porque o senhor está falando em Coríntios, Paulo, ele explica muito bem essa parte, e em línguas ele está falando de dons, ele não está falando de batismo, né? Isso. Essa parte ali. E a gente vê às vezes uma confusão, por exemplo, como uma pessoa pode dizer que foi batizada com o Espírito Santo, e a gente sabe que o fruto do Espírito é mansidão, temperança, domínio próprio, amor, e ela fala, né, línguas e usa aquilo ali como símbolo de a sua autoridade espiritual, mas lhe falta essas características do fruto do Espírito, amor, mansidão, temperança, domínio próprio. Então existe alguma incoerência às vezes, né, nessas questões. Então, o pastor falando que no final vai fazer uma simulação, a gente descobrir quem nós somos, né? Então, eu estou já ansioso para saber aí, pastor. Quais são os donos? Porque eu fiquei 3 anos evangelizando ali no padaria dele, no Nova Vida ali, né? E tinha um diácono Zé, mais de 70 e poucos anos. Ele falava ali, uma pregação ali, né? Falava alguma coisa da Bíblia, pregava, né? E louvava. Mas já sabe assim, um dom maravilhoso, eu ficava maravilhado com aquilo. Só que eu não saía nada da minha garganta. Eu fiquei durante ali, quase 2 anos com ele junto. Todo dia eu ficava do lado dele, né, o pessoal lá atrás e eu do lado dele, louvando o ali. Aí comecei a devagarzinho, né? Só que era muito ruim, entendeu? Aí minha esposa começou comigo na vida, tava lá, vamos cantar esse louvor na mão, né? Eles cantam aqui. E uma dificuldade muito grande, nós não cantamos lá, por causa de mim. Graças a Deus, hoje a gente, muita luta, né? A gente, eu não sei, nosso do playback, né? É muito difícil dificuldade, né? Mas estamos treinando aí 2 semanas direto para poder a gente cantar aqui. Eu falei assim, e muita oração também. Aí eu assim, pô, lá estava, né, pregando assim um pouquinho, hoje aqui ela está, né, me chamando para ir com ela, né, fazer assim. E assim, eu quero descobrir, né, que se eu vou fazer uma evangelização, né, assim, aquela chama está acesa, né? É verdade. E tem pastores que ele prega muito, mas não sabe louvar. Não é o caso do pastor Bruno. Enterrando a lenda, Mas estava lá fora trabalhando, mas eu estava ligado. Eu estava na ligação. Está ouvindo tudo? Claro, com certeza. Quando a gente se converte, e a gente é batizado com o Espírito Santo, como você falou, não é isso? A gente recebe o selo do Espírito Santo. Isso. E o Senhor falou que há a possibilidade de a gente ficar vazio ou transbordar. Nesse ficar vazio, há a possibilidade do Espírito Santo se retirar da gente, ou da gente perder o Espírito Santo? Eu acredito que essa possibilidade não existe. Se a gente começar a pecar, alguma coisa assim. Eu acho que essa possibilidade não existe por causa do que diz o livro de 1 João. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E também diz lá o seguinte: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Quem vive na prática do pecado não viu nem o conhece.
Então, não existe a possibilidade de quem nasceu de novo e recebeu o Espírito Santo permanecer na prática do pecado. Ele vai errar de vez em quando, mas viver na prática do pecado, isso é impossível, porque a gente recebeu uma natureza espiritual mais forte do que a carnal. Então a pessoa ainda não teve uma conversão. Então. Não se converteu. Pode ter se confundido, né? Uma emoção, né? É uma emoção. Não é convertido, é convencido. Porque a pergunta dele é que eu entendi no caso seria salvo ou perderia a sua salvação? Seria isso mais ou menos? Porque quando a gente é batizado e selado do Espírito Santo, eu acho que sua salvação. Porque se você se converteu, você foi salvo, né? Foi salvo. Então, é a mesma Você coisa. está querendo saber se teria essa possibilidade de salvação. Agora, o grande problema das igrejas hoje são os não convertidos que são convencidos, como era Pedro, que é um exemplo assim, mais chocante do que o de Pedro, que viveu 3 anos ao lado de Jesus, viu um monte de milagres, foi enviado por Jesus e através dele, pessoas foram curadas, os demônios foram expulsos, tanto que quando eles voltam, eles dizem assim: Senhor, até os espíritos malignos se nos submetem. Aí Jesus vira para eles e diz assim: olha, não se empolga não, antes exultai porque o vosso nome está escrito nos céus, porque Jesus sabia que tinham alguns ali que o nome não estava escrito no céu, e um deles era Pedro, que lá no finalzinho do ministério de Jesus, quando ele diz que vai morrer por Jesus, vou morrer pelo Senhor, cheio de empolgação, corta a orelha do soldado, e até declara que Jesus era o Filho de Deus. Aí Jesus diz assim: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou isso, que eu sou Filho de Deus, mas meu Pai que está nos céus. Então, mesmo ele sabendo que Jesus era Filho de Deus, mesmo tendo fé em Jesus, mesmo tendo expulsado o demônio e tendo curado, Jesus vira para ele e fala assim: Simão, Simão, Satanás pediu para te cilantrar como um trigo, mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Então, ele, depois de tudo isso, não era convertido. Olha que perigo. Quanta gente na igreja expulsando demônio, até realizando alguns milagres, acredita que Jesus é o Salvador, mas no final das contas vai para o inferno, porque não nasceu de novo. O divisor de águas na vida de uma pessoa é o novo nascimento. E como é que o novo nascimento ele fica muito bem caracterizado? Quando é que nós podemos ver uma marca na vida da pessoa que realmente nós dizemos, essa é convertida? É quando ela não vive na prática do pecado. Uma pessoa que vive na prática do pecado, sem se importar como o pecado fosse algo normal, essa pessoa não nasceu de novo. Eu posso até errar no mesmo pecado várias vezes, porque tem determinados pecados que a gente só consegue vencer ele na nossa vida com o tempo, porque são fortalezas espirituais que a gente tem que destruir, e o Espírito Santo nos ajuda. Não é fácil, mas eu não vou me conformar, não vou me entregar e vou dizer: eu vou viver no pecado mesmo, tá bom. Então, o pastor Faria fala aqui, nós temos o sensor espiritual, que é o Espírito Santo, que quando a gente está fazendo uma prática ou pensando, o sensor do Espírito Santo já nos alerta para que a gente continue fazendo a prática ou pensamento negativo, alguma coisa assim. Ele já nos incomoda o seu papel aí você vai, e continua, focado, E aquela pessoa que não é convertida, ela vai ignorar, esse sensor espiritual, a sua própria consciência, que a nossa consciência também nos acusa, a Bíblia fala isso. Pode dar a frase do Paulo que ele fala que tem um espinho na carne, como se fosse um pecado que ele não consegue se livrar, um pecado específico. Não, ali ele diz que era um mensageiro de Satanás que os bofeteava. E foi dado a ele esse espinho na carne para que ele não se exaltasse pela excelência das revelações que ele recebeu. Ele escreveu metade do Novo Testamento. Então, Ele não se ensoberbecer, não ficar soberbo. Então, era como se fosse uma fraqueza, uma limitação que ele tinha. A gente não sabe dizer direito o que era, mas era algo que fazia ele voltar à realidade de fé. Eu não sou nada, não. Sou
Eu sou correndo. Na verdade, até nós hoje, nos dias de hoje, cada um de nós tem esse espinho, né, pastor? Porque senão a soberba tomaria conta. Eu creio que assim, quando eu falar de mim, eu acho que eu tenho, porque às vezes é como se Deus me fizesse voltar e ver algo para que o meu ego ele não sobressaia mais que o Espírito Santo de Deus. Porque às vezes as pessoas ficam meio que, tipo assim, até esse dom de línguas. Uma vez uma pessoa chegou para mim e perguntou, até lá na antiga igreja que eu era batista, e essa menina que frequentava lá, ela falou, você é batizada pelo Espírito Santo? Eu falei, batizada pelo Espírito Santo? Eu me converti pelo Espírito Santo, sozinha dentro de um quarto. Então quem me convenceu foi o Espírito Santo. Então eu creio que eu tenho ele em mim. Mas não é porque eu tenho ele em mim que eu falo em línguas, eu não falo. Mas talvez eu possa falar em línguas de forma diferente, conversando com você, te fazendo entender algo da palavra. E talvez você no momento não está entendendo. Porque se você ministra em línguas e eu não, isso não quer dizer que você seja maior que eu. Né? E também tem aquele. Depois de ter falado aqui, você está edificando você mesmo. Né? Aí ela olhou para